Esse ano eu vou ser uma escritora, mesmo que eu já tenha um livro publicado. Então, deixa eu te explicar essa história. Eu escrevi esse livro na pandemia e no meio do lockdown ali entre o final de 2020 e metade de 2021. Ele basicamente partiu do fato que eu estava prestes a enlouquecer. A todo momento eu era bombardeada com as notícias de quão maluco o mundo estava e eu estava basicamente entrando em pânico real, porque eu vivia em contato direto com a minha avó. E somado a isso, eu tinha acabado de passar por uma situação complicada na minha vida e eu tinha acabado de desistir de um projeto que eu já estava nele investindo tempo e dinheiro há basicamente 5 anos. Meu estado de nervo já estava desistindo de mim. Por isso eu precisava ocupar a minha mente com qualquer coisa que fosse. Mas chegou num ponto que eu não conseguia mais ficar rolando infinitamente as minhas redes sociais. Eu já tinha reassistido todas as minhas séries preferidas, começado uma, desistido delas, começado outras. Já tinha lido mais livros do que em toda a minha vida. No meio disso eu descobri o universo das fanfics e li centenas de histórias de todas as séries que eu já gostei na vida. Comecei novos hobbies e desisti deles na mesma medida. E eu cheguei num ponto que eu não estava mais conseguindo lidar com a minha própria consciência. E foi assim, num dia qualquer, que eu estava assistindo um filme aleatório que a minha mente começou a vagar. Eu comecei a colocar a protagonista do filme que eu estava vendo em outras cenas, em outra realidade. Eu mudei a história de fundo dela. E quando eu vi, eu já estava fazendo isso ao longo de todo o meu dia. E à noite, quando eu fui dormir, a mulher que eu estava imaginando não era mais a protagonista do filme, não tinha nada a ver com ela. Mesmo assim, eu continuei fantasiando e criando cenários fictícios na minha cabeça, mesmo já tendo escutado por aí que isso é um problema psicológico ou alguma coisa assim. Eu estava tão obcecada por esse exercício mental que chegou num ponto que eu tinha toda uma cena pronta na minha cabeça e eu precisava colocar ela no papel. E a partir disso eu criei outra cena baseada nessa, outra cena, e quando eu vi eu já tinha todo o enredo de um livro pronto na minha mão. Então uma coisa foi levando a outra e sem nenhum conhecimento na área, resolvi publicar essa história no Wattpad para ver se as pessoas gostavam. Como era uma história original, nos 2 meses que eu deixei ela lá dentro, eu acho que cerca de umas 10 pessoas chegaram a ler tudo e pelos comentários dela, eu achei que estava uma história boa. Em algum momento no meio disso, eu descobri as plataformas de autopublicação, como o Clube de Autores e a Willclap, e decidi publicar o meu livro. E isso sem nenhum conhecimento sobre escrita criativa, sem leitor beta, sem leitura crítica, sem revisão. Honestamente, eu nem sabia que existiam essas coisas. Tudo que eu fiz foi uma diagramação básica para tornar o formato do arquivo para livro, né? E uma capa brega que eu fiz no Canva. E eu consegui, eu publiquei o meu primeiro livro. Ok, então na minha cabeça eu já tinha cumprido meu objetivo. Eu era uma escritora e eu tinha um livro publicado. Tirando o fato de que, além de uns 3, 4 membros da minha família se interessaram realmente pelo livro. Assim, a pandemia estava voltando a deixar que a vida voltasse ao normal e a minha mente partiu para o próximo hiperfoco. Corto para o meu aniversário de 25 anos no ano passado, em setembro. Eu trabalhando em um emprego que eu odiava com todas as minhas forças, que eu precisava levantar 5 horas da manhã e só voltava quando já estava escuro. E eu basicamente tinha energia só para existir, e isso já estava entrando em discussão. Nesse dia eu estava repensando muitas coisas na minha vida e obviamente o livro voltou ao meu pensamento. Então eu resolvi ler ele de novo e no final eu senti que tanto eu quanto ele merecemos uma nova chance para fazer dar certo dessa vez. Por isso a gente volta ao início do livro, quando diz que esse ano eu vou ser uma escritora. Da primeira vez eu não levei a sério, eu fiz as coisas de qualquer jeito, eu não tinha o conhecimento necessário. E agora eu desejo isso como uma carreira para minha vida. Eu quero poder viver disso, eu quero que minhas histórias toquem pessoas. E eu venho com um projeto ousado. Eu resolvi fazer uma série de 5 livros que eu resolvi chamar de Sobre Reticências. Mesmo sabendo que todos os escritores que eu acompanho não aconselham isso, começar
com uma série no primeiro livro. E, obviamente, o primeiro livro da série será esse aqui. Esse livro que os protagonistas têm vozes narrativas idênticas, apesar de serem um homem, uma mulher e uma criança com histórias de vidas completamente diferentes. Esse livro que a narrativa é corrida e sem ritmo. Esse livro que a construção de mundo é basicamente inexistente, para não dizer preguiçosa. Esse livro que o show don't tell praticamente não existe. Esse livro que os diálogos e a narrativa consiste basicamente ele disse, e ele falou, ela falou durante praticamente toda a história. Esse livro que, apesar de todos esses e outros muitos problemas que ele tem, me fez chorar quando eu reli ele depois de tantos anos guardado. Então sim, meu nome é Kate e esse ano eu vou ser uma escritora. E você é bem-vindo para acompanhar essa minha jornada. Então me conta nos comentários o que você achou dessa minha ideia.